Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 34. Bons estudos! Oh, hello! Com certeza você já ouviu falar na Snow White, não ouviu? Mas como será mesmo a história de Branca de Neve e dos Sete Anões? A Branca de Neve tinha um pai que casou com uma rainha. A rainha tinha muita inveja da beleza da Branca de Neve. E ela conheceu os Sete Anões, ficou morando lá e de repente comeu massa envenenada e dormiu. Daí veio o príncipe. Aí ele resolveu dar um beijo na Branca de Neve. Aí quando ele beijou a Branca de Neve, ela ressurgiu, quer dizer, reviveu e foram felizes para sempre. Bom, pelo visto por aqui, todo mundo conhece muito bem a história da Snow White. Ou pelo menos todo mundo soube contar ou narrar esta história com muitos detalhes. E por falar em narrar uma história, você já ouviu falar em narração, não ouviu? Mas o que é narração? Bem, narração é quando a gente conta um caso, uma história, um fato, um episódio que tanto pode ser inventado como pode ser real. Mas, por que eu estou falando tudo isso mesmo? Ah, sim, claro. É simplesmente para introduzir o tema da nossa teleaula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre narração. Você vai ver o que é narração e quais são suas principais características. Você ainda vai ver que o verbo there mais to be corresponde ao nosso verbo haver. E na sessão Let's Travel Together, vamos fazer uma viagem até Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Once upon a time, there was an emperor who liked beautiful clothes very much. That was the only thing he used to think about. But he did not realize what his vanity was costing the nation. He cared so much about his wardrobe that he had more tailors than soldiers. One day, two strangers arrived in the empire's capital city. "We are the master tailors of a faraway country. We can make the most beautiful clothes in the world," they said. "That is fantastic," the emperor replied. And they continued, "Our clothes have the magical quality of being invisible to anyone who is stupid or unfit for his office." The emperor wanted these clothes, so he gave them lots of money. But the two strangers just pretended they were making the clothes. The emperor was very curious and sent his prime minister to see how the work was coming along. The prime minister was shocked because he could not see the clothes, but he didn't say a word. He was afraid of being stupid. In fact, nobody said a word. At last, the parade day arrived and the emperor went for a walk on the streets wearing what he thought were his new clothes. People didn't say anything. The emperor was naked. But suddenly, a little boy said, "Dad, the emperor has no clothes on." And his father replied, "Be quiet, don't be silly." But the child repeated, "The emperor has no clothes on." Everybody started to laugh, and after a while, even the emperor laughed. And the master tailors laughed hardest of all, because it was more fun to admit you were silly together than to pretend you were wise alone. Essa história que você acabou de ouvir a Beth contar é uma adaptação de Andersen, um autor que organizou vários contos infantis através da narração oral. Esses contos se passavam no seu país. E a narração oral é de boca a boca e de geração para geração. É uma história de um imperador muito vaidoso que gostava mais de suas roupas do que do seu próprio reino. E aprendeu uma lição. Mas a gente só falou tudo isso para você perceber que contos infantis são também mais um tipo de narração. E o que é uma narração? Existem alguns elementos que estão sempre presentes numa narrativa. É a presença desses elementos que nos diz se um texto é ou não é uma narração. Dentre esses elementos estão o fato que vai ser contado, os personagens e o narrador. Bem, mas não são só esses elementos que determinam uma narração. Tem outros que nós vamos ver ainda.
O modo como o fato ocorreu. Quando o fato ocorreu. Onde se desenrolaram os fatos. Quais foram os motivos que levaram as personagens à ação e quais são as consequências das ações das personagens. Todos esses são elementos presentes numa narrativa. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que existem alguns elementos que nos mostram se o texto é narrativo ou não? Exatamente. Esses elementos você sabe quais são, né? Sei. O texto ser narrativo tem que ter um narrador, os personagens e os fatos a serem contados. Além disso, o texto narrativo tem que mostrar o modo, quando, aonde aconteceu o fato, as causas que levaram o personagem a agir daquele jeito e as consequências da ação das personagens. Você sabe que eu observei outra coisa, só não sei se tem a ver com o texto narrativo. O quê? Os diálogos. O que tem de diálogo nesses textos, né? É verdade, a presença dos diálogos é outra característica marcante na narração. Mas me fala uma coisa, por que os diálogos sempre aparecem entre aspas? Porque em inglês é assim que se representam os diálogos no texto, entre aspas. Como nessa frase aí que você está vendo. Veja que o que Mr. Smith disse vem entre aspas. Em português, as coisas são um pouquinho diferentes. Na língua portuguesa, se usa o travessão para indicar o começo da fala de uma personagem. Ou seja, em inglês, as aspas indicam o começo de um diálogo. Já em português, o travessão é usado para indicar o começo de um diálogo. Ô, Júlio, será que você poderia dar uma forcinha aqui pra mim, por favor? Se eu puder te ajudar. Ó, eu tô com esse texto aqui. É uma história até bem legal. The Emperor's New Clothes. E eu vou ter que responder umas perguntas sobre essa narrativa. The Emperor's New Clothes. É. Deixa eu ver, né? The Emperor's New Clothes. Emperor, the people are hungry. Are the foreign tailors here? Olha só, o primeiro-ministro dizendo que o povo está passando fome e o imperador só preocupado com alfaiates estrangeiros. Francamente, viu, da Lanterna, me aparece cada peça nesse cinema que eu vou te contar, viu? We are the master tailors of a faraway country. I want the most beautiful clothes of all times. Eu conheço essa história aqui, é super legal, né? É? Qual o problema? O problema é o seguinte, é que com base nessa história, eu vou ter que determinar as características de uma narrativa. E aí a coisa começou a pegar, né? É o seguinte, olha. Toda narrativa, se você começar a prestar bem atenção, você vai ver que ela apresenta algumas características bem marcantes. A primeira delas é que toda narrativa tem começo, meio e fim. Até aí tudo bem, né? Tudo bem. Então, nessa história aqui do imperador, o narrador introduz o assunto, ou seja, o tema. Tá, que é o imperador que é ligadão em roupa. Tá. Aí depois o que acontece? O narrador, ele situa esse fato num tempo e num espaço. É, que é um reino distante e isso aconteceu há muito, muito tempo atrás. Isso. Aí toda a narrativa, ela apresenta o quê? As personagens também. Ah, que é o imperador, o primeiro-ministro, o povo com fome e os alfaiates estrangeiros. Perfeito. Tudo isso foi o quê? No começo da narrativa. Aí depois da história, ela ser situada num tempo, num espaço, a trama ser mostrada, as personagens apresentadas, o que acontece? Vem o quê? O meio da história. The tailors are here. Our clothes have the magical quality of being invisible to anyone who is stupid or unfit for his office. Olha lá, eles vão mesmo enganar o homem, rapaz. E ele é tão tonto que nem tá percebendo que não tem roupa nem nada ali. É tudo armação. Please help me. Eu não acredito. Ele vai vestir as roupas que nem existem. Vai vestir não, ô da Lanterna. Já está vestindo. I look great. Let's go to the parade. Ó, Júlio, então isso aqui foi o meio da narrativa, é isso? É isso aí. É nesse momento que a ação se desenvolve.
É no meio da narrativa que os protagonistas, que são as personagens principais da história, se veem às voltas com um problema. E aí tem que arranjar uma solução para isso. Ah, bom, então o protagonista aí é o imperador mesmo, né? É, e os alfaiates são os antagonistas dessa história. Antagonistas? Antagonistas. As personagens que se opõem aos protagonistas são os antagonistas. São eles, os antagonistas, que trazem os problemas para os protagonistas. Então tá claro, porque foram os alfaiates que meteram o imperador nessa enrascada. O imperador achava que ele estava vestido, mas na verdade ele estava nu, né? E agora? Agora que as personagens foram apresentadas, o problema colocado, a trama mostrada, é hora de solucionar tudo isso. E aí vem o fim da história. E o que marca o final de uma narrativa? Numa narrativa, no final, o que se vê é a solução desse problema. E como essa solução influenciou a vida dessas personagens. The Emperor has no clothes on. Até que, enfim, alguém vai dizer pra esse homem que ele está pelado, né? Mas olha lá, não vão dizer não. Estão todos fazendo de conta que ele está vestido. The Emperor has no clothes on. Ah, então esse aqui é o final da história, que como você mesmo disse, trouxe uma solução para o problema e mudou a vida das pessoas, não é isso? É, isso aí. Agora, você pode ter certeza que depois dessa vergonha toda, o imperador não vai mais ficar pensando em roupas invisíveis e tal. E nem vai ficar pensando só em roupa também, né? Porque o imperador tem mais o que fazer na vida dele. Muito bem, agora que você já está craque nessa história de narrativa, eu vou aproveitar esse nosso teleencontro para falar de um verbo em inglês que é muito usado. É o verbo there mais to be. A palavra there mais o verbo to be em inglês corresponde ao verbo haver em português. Este verbo não tem segredo, ele possui apenas duas formas, o singular e o plural. No presente temos there is para o singular e there are para o plural. There are pens on the table, ou seja, há canetas sobre a mesa. Mas existem outras coisas por aqui. Por exemplo, esta cadeira. There is a chair in this room. Bem, já que só existem duas formas para o verbo there mais to be, uma no singular, outra no plural, como você acha que vai ser a forma desse verbo no passado? Eu acho que essa é muito fácil, não é verdade? No singular fica there was e no plural there were. Mas esse assunto do verbo there mais to be, eu tenho certeza que você vai tirar da letra. É só você fazer os exercícios que estão aí no seu livro, combinado? Mas antes de conferir no seu livro como é o verbo dare to be, que tal fazer uma viagem para uma das cidades mais bonitas dos States? Vamos para Washington? Washington é a capital dos Estados Unidos. É nessa cidade que está localizada a Casa Branca, a residência oficial do presidente do país. Também se destacam em Washington a Biblioteca do Congresso, The Library of Congress, e o Capitólio, o Capitol. O nome da capital vem sempre acompanhado da sigla DC, que significa District of Columbia. Isso quer dizer que Washington não pertence a nenhum dos 50 estados americanos, mas sim constitui um distrito especial, porque é sede do governo. Também é de Washington um dos mais importantes jornais americanos, o Washington Post. Bom, agora que você já deu esse passeio por Washington, que tal fazer uma revisão no que você aprendeu na tela de hoje, hein? Vamos para a revisão. E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu quais são as principais características da narrativa. Você também viu que o verbo there mais to be corresponde ao verbo haver. E também conheceu Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma teleaula. E o que vai acontecer agora? Você vai pegar o seu livro e vai fazer todos os exercícios, certo? Porque repare bem, meu amigo, estudar sem fazer os exercícios fica muito mais difícil. Então você vai prometer para mim que sempre vai fazer os exercícios, ok?
Combinado? Então até a próxima.